Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Carla do DNA Literário e hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de Caixa de Pássaros e falar um pouco também do filme que estreou na Netflix. Então a gente vai ter aí a Mallory, que é a protagonista desse romance, e ela é uma sobrevivente que está num rio com duas crianças e ela está tentando chegar a um lugar seguro. O detalhe é que ela tem que fazer tudo isso vendada, porque existe uma criatura ou algo que eles não sabem muito bem o que é, que faz as pessoas enlouquecerem se a pessoa simplesmente olhar para o que quer que seja. E aí o livro ele vai alternar em épocas diferentes os pontos de vista. Então, no primeiro momento a gente vai ver a Mallory no rio, e em alguns outros capítulos a gente vai ver o que aconteceu antes disso, o início de tudo, como é que esse caos chegou ao planeta e se espalhou tão rapidamente. E por eles estarem sempre com uma venda nos olhos, tirando o lugar que eles se protegiam lá, a casa, eles tinham sempre que estar com uma venda, eles não podiam enxergar nada. E por esse fato, o livro ele é totalmente diferente do que você vai ler. Porque normalmente o que acontece nas descrições do livro? A gente fala, uma mesa com uma flor em cima, enfim, detalhes visuais. E lá fora eles não tinham isso, então as descrições são todas por outros sentidos, principalmente a audição. Então são detalhes que são bem bizarros às vezes, porque te faz sentir angustiado tanto quanto o personagem deveria estar naquele momento, né? Então dá pra gente ver um pouco também como é que é a vida de uma pessoa que não enxerga, já no nosso, falando do nosso mundo aqui, né, as pessoas cegas, como é que é a vida delas, como é que são as dificuldades do dia a dia delas. Então assim, as pessoas que não enxergam, elas não são incapazes, elas fazem um monte de coisa e elas são capazes disso como qualquer outra pessoa por aí, e elas só utilizam de outros sentidos. Então dá pra refletir um pouco, porque a gente pensa que às vezes uma deficiência, né, muita gente não gosta desse nome, mas essa falta desse sentido da visão, ele não é necessariamente uma coisa que te incapacita, é uma coisa que você tem que se readaptar. Então esse livro aqui ele fala sobre sobrevivência, sobre readaptação para sobreviver, mas também dá para refletir sobre esses pequenos detalhes da nossa vida que a gente às vezes ignora, né? Então a gente consegue ter um pouco mais de empatia por essas pessoas que não enxergam no nosso mundo, porque a gente vê aqui as pessoas utilizando de outros sentidos para sobreviver, e a Mallory é uma personagem sensacional. Caixa de Pássaros é um livro de terror no sentido mais genuíno da palavra, e eu acho que a genialidade do autor é justamente não ter explicado absolutamente nada sobre essa tal criatura. A gente só sabe que se você olhar para ela, seja lá como, porque ele não fala de nenhuma coisa física, mas é bem bizarro. E a gente só sabe que as pessoas enlouquecem se olhar pra isso, e mais nada. E algumas pessoas, elas não sabem lidar com essa curiosidade de não saber o que é essa criatura. E eu achei que eu seria uma dessas pessoas, mas eu entendi que o propósito do autor foi justamente focar na sobrevivência dos personagens e não nessa criatura. É deixar justamente essa angústia de não saber, porque é justamente o que o personagem está sentindo. Ele não sabe de nada, ele não tem noção do que está acontecendo, ele só tem o conhecimento de que ele não pode olhar, ele tem que ficar com uma venda nos olhos. Então você fica ali com uma venda nos olhos também, de uma certa forma. Sobre a adaptação, eu vi algumas pessoas dizendo que o filme ele foi bastante fiel até certo ponto, né? Eu discordo um pouco disso, porque eu achei o filme bem diferente do livro. Eu assisti ao filme primeiro e depois eu li o livro. E assim, eu vi muitas diferenças, mas não de uma forma ruim. Eu achei que o livro e o filme, eles focaram nessa coisa da curiosidade, né, de não dar
uma forma para a criatura, e eu gostei muito disso. Eu acho que se o filme tivesse colocado uma criatura assim, um monstro, alguma coisa do tipo, seria chato. E não foi o propósito do livro, assim como não foi o propósito do filme dar importância para essa criatura. Eu sei que ela é o principal vilão aí do livro, ela é importante para a história, mas saber a identidade dela não é. É justamente essa falta de conhecimento, esse mistério ao redor dela que faz o terror ficar ainda maior. O livro, ele é bem mais tenso e bem mais angustiante, tem um final aí bem bizarro. Não que seja muito diferente do que foi o filme, foi bem parecido essa parte, mas tem um detalhezinho aí que tem no livro e que não mostra no filme. Talvez esteja em alguma cena cortada aí, mas não sei. O que eu sei é que esse detalhe é bem bizarro e no livro conta um pouco disso. Eu achei... meu Deus. Uma coisa pra refletir é que a gente vive na era da informação, em que tudo a gente consegue descobrir em 2 segundos, só jogar lá no Google e descobre, pronto. E nesse livro, nesse filme, a gente não sabe o que é essa criatura e não tem como descobrir, porque não vai ter informação na internet vai ter, na verdade. Então, essa falta de conhecimento é uma coisa que angustia muito, principalmente a nossa geração, né? Então essa história aí de que o inimigo é alguma coisa que ninguém sabe o que é, talvez só o autor ou nem ele, é algo que a gente não consegue nem imaginar, né? Como assim a pessoa enlouquece, se mata se abrir os olhos? É um fantasma, é um alienígena, é uma experiência humana que deu errado, é um vírus? O que é isso? É uma entidade do mal? Não dá pra saber, sabe? Essas perguntas são para serem sem respostas e isso que angustia a gente. Percebe que o que é mais aterrorizante não é o fato de você não poder enxergar nesse mundo, mas você não saber nada sobre essa criatura. Então você não está apenas não enxergando, você está totalmente cego em todos os aspectos possíveis, não só fisicamente, mas de conhecimento também. O filme ele tem algumas coisas exageradas, se incrementa em um romance, mas eu achei ele... não achei ele tão fiel assim ao livro, mas é um filme bom. A Sandra Bullock arrasando no papel de Mallory, e eu gostei muito do filme. Eu acho que o fato de eu ter assistido antes de ler o livro contribuiu pra eu ter gostado. Não sei se alguém que leu o livro antes vai gostar do filme, mas são 2 experiências aí que são boas e não vai esperando que vai ser uma cópia fiel uma da outra, porque não é, exceto pelo fato da criatura não ter aí uma forma. Mas eu tive ainda uma leve preferência pelo livro, porque tem muito mais terror aí. O filme ele é mais envolvido aí no suspense e o livro ele é mais medonho mesmo. Principalmente pelo fato dessas descrições aí serem mais auditivas e táteis do que da visão. E como eu disse aí, a Sandra Bullock estava muito bem no papel e teve alguns outros atores que também me chamaram a atenção. E o principal deles foi o que fez o Tom. O nome dele é Trevant Rhodes, eu acho que fala assim. Eu gostei muito dele no papel de Tom. Não segue nenhuma característica física assim do livro, mas eu gostei bastante. E tem também a Danielle MacDonald, que é a Olympia. Eu achei ela super fofa pra esse papel, perfeita. E tem uma outra personagem que não existe no livro e ela é insuportável, não sei qual a função dela. Ela toda cheia de marra lá, falando que é policial, que é treinado nisso e aquilo, e não faz porcaria nenhuma, só fica gritando com medo. Eu achei ridículo. E graças a Deus não tem essa personagem no livro, porque senão eu ia ficar irritada duplamente. Bom, é isso. Se vocês quiserem ler o livro e assistir o filme, são 2 experiências diferentes, então eu aconselho, porque eu gostei das 2 mídias aí. E não se esquece aí de se inscrever aqui no canal, deixe seu like pra ajudar a gente. E também deixa um comentário dizendo o que você achou de Caixa de Pássaros, se você achou a adaptação fiel ou não. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e tchau!